Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa tarde. O pessoal está entrando. Eu estou aqui, nós estamos aqui registrando o quórum. Eu vou pedir para o pessoal, eu vou fazer uma leitura de quem aqui a gente identificou, que às vezes não tem nome. Quem não for chamado, por favor, escreva ali no chat. A gente temos aqui, isso. A gente está com a Fernanda, aqui da Saúde. A gente tem o Paulo Renato Menezes, da Agapan. A gente tem a Simone, da Ama Guaíba, presente. A gente tem a Andréa, da URGS, presente. A gente está com o José Paulo Oliveira Barros, da UAMPA, presente. Pela OAB, está a Karen? Isso. Ali, isso. Tá. Karen, pela OAB. Tá. Feito. Pela Pierre está a Fabiana, eu vi, mas também está o seu Luiz Francisco. Então, a Fabiana é titular, né? O Farel de Lima ali é o DMLU. Oi? Deu uma travadinha aqui no sistema, mas são esses que a gente tem presente. Mais alguém que, porventura, não tenha chamado? DMLU. Não, é René. Isso. Rafael, né? Ele deve estar com o celular dele. Põe o René. Que é uma pessoa que tem. O René está aí também do DMLU, já estou vendo. Tudo bem, René? Como é que está o nosso fórum, então? Deixa eu ver. Ó, tem mais alguém que se inscreveu ali? Reis Movimentos Cidadão. 9 presentes, não temos fórum ainda. Ó, estão conferindo só aqui. A Simone da Maguaíba está aqui. Registrou? Está registrado. A Maria Dalila da PUC está aqui. Isso. Isso. Ok, quem mais? Tá ali que o pessoal está falando, me ajuda. Meu chat. O Renato Barcelos, Movimento de Justiça e Direitos Humanos. José Renato Barcelos, tá. Tá, não, eu acompanhando só. Deixa eu ver. Simone, a gente viu. Mais para baixo ali tem alguém? Da PUC, ok. Movimento de Justiça e Direitos Humanos, ok. Tá. Perfeito. Então, eu vou só ler novamente aqui. Acho que temos quórum, né? Só, né? O René, DMLU, Fernanda Saúde, a Maria pela PUC, Maria Dalila, isso. Pela Agapan, o Paulo Renato Menezes, Ama Guaíba Simone, pela URGS Andréia, o José Paulo Oliveira Barros pela UAMPA, pela OAB a Karen, pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos o José Renato Barcelos e pela Fiergs a Fabiana. E pela SM Surb Andréia. Perfeito. Pela SM Surb está a Andréia, então, presente. Havendo o quórum, damos início à nossa reunião. Gravou? Está gravando, né? Acho que sim, né? Falta uma pessoa. Falta uma pessoa. Oi? Está faltando uma pessoa para o nosso quórum, desculpa. Deixa eu fazer a contagem aqui. A Cláudia, ela não é da lista, mas ela
Souza. Pela Toda Vida, Cláudia, a gente tem a representação da Toda Vida. Mas a Lígia trocou, acho que ela chegou indicada. Tá, perfeito. Então, a Cláudia aqui pela Toda Vida, isso, presente. Temos quórum. Damos início, então, à nossa reunião ordinária do Conselho do Meio Ambiente. Desejo uma excelente tarde para todos vocês, um excelente trabalho de debates. Hoje, na nossa organização aqui dos trabalhos, a gente faz a proposta de abertura, depois o período de comunicações, a gente aprova a ata e depois vai para a ordem do dia. A gente tem algumas apresentações aqui, em especial 2 apresentações. A primeira delas, é o 4.1 da pauta, é uma proposta de fluxograma que a gente fez com base nas questões regimentais, no nosso regimento interno, de como funciona, né, o fluxo do comando. É importante a gente ter uma dinâmica, assim, período, né, inscrição, período de comunicação, apresentação, debate, perguntas e respostas, para a gente ter uma dinâmica de trabalho. A gente quer propor e trazer algumas coisas novas para serem discutidas no comando, então é importante a gente ter esse fluxo, né? Ter bem definido as câmaras técnicas, que a gente vem há bastante tempo aí discutindo, de organizar, né, a questão das câmaras técnicas, saber, né, os momentos de discussão, de debate, para a gente, no final lá, então, ter uma proposição de resolução, ter um relatório, né, da câmara técnica, fazer algum encaminhamento. Então, antes de a gente abrir, eu pergunto se temos inscritos para o período de comunicação, se algum conselheiro quer falar no período de comunicação. Lembrando que, por esse período, o conselheiro tem 3 minutos para manifestar qualquer posicionamento ou assunto diverso. Por favor, pode fazer a inscrição para o período de comunicação. Passado a inscrição do período de comunicação, eu vou ter a fala da nossa secretária adjunta, a conselheira Viviane, também vai fazer uma manifestação de esclarecimento. Ó, temos o Paulo Renato. Estamos com um protesto aqui ao fundo. Imagino que vocês já tenham conhecimento da pauta e a gente, inclusive, quer compartilhar com vocês um pouquinho. Também? Uhum. A Viviane vai descer ali e conversar com o pessoal. Bom, a gente tem, então, o inscrito período de comunicação, o Paulo Renato, mais algum inscrito. Lembrando que eu encerro, então, a inscrição para o período de comunicação e já vou abrir a fala para o Paulo Renato. Então, vamos liberar ali, libera o áudio, já passo a palavra para o Paulo Renato. Como o Paulo está? Alô, você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, sim. É que eu estou meio atrapalhado aqui, porque o microfone do computador não está funcionando, eu tive que botar o celular, mas eu acho que da outra vez eu acho que eu tive que fazer assim. Bom, o meu comunicado é o seguinte, é a questão da remoção da nossa colega, servidora, bióloga, Maria Carmen Bastos, lá da unidade do Refúgio Biológico do Lamy, José Lutzenberg, né? A gente já tratou isso por e-mail, o secretário, inclusive, passou 2 mensagens para nós tratando do tema, né? Tentando justificar a remoção, argumentos aparentemente técnicos, mas, de qualquer forma, eu quero fazer um registro em nome da GAPAN e, por extensão, da própria APDEMA, né? O nosso protesto veemente da forma que foi dada a remoção da gestora daquela unidade de conservação, daquele espaço público. Por que o protesto? Primeiro, da forma abrupta, sem negociação, né? No último dia do prazo permitido pela lei eleitoral, que se ante eleição, e
sem possibilidade que a servidora pudesse argumentar, ou se justificar, ou negociar essa remoção, né? Então, só a forma que essa remoção foi feita já coloca em questão a qualidade do ato, né? Porque mesmo que tenha essa prerrogativa legal, enfim, não é um ato que prima pela qualidade de gestão de pessoal, no mínimo isso, né? E, em segundo lugar, também, o secretário argumentou que precisa da servidora na coordenação de educação ambiental e fiscalização, mas me parece que, nesse caso, é o argumento para vestir um santo, vamos desvestir o outro santo, estava muito bem vestido, por sinal, né, há 3 anos, pela gestora daquela unidade de conservação. Então, um argumento também que não tem muito sentido, né? Se eu preciso de gente, eu não posso desvestir, tirar uma servidora que está bem atuando no ar. E, em terceiro lugar, esse meu protesto não é solitário, porque boa parte da comunidade, né, local, muito descontente com essa remoção, fez, além de abaixo-assinados, manifestações pelas redes sociais, manifestações físicas, né, presenciais, em 2 ocasiões já, no dia seguinte ao ato, e acho que nesse outro fim de semana também. E alguns até podem dizer, mas aí tem movimentação política, tem vereador metido, pode até ter vereador da oposição metido. Não é o caso, o vereador não vai carregar aquelas pessoas das costas. Aquelas dezenas, centenas de pessoas envolvidas, fisicamente e virtualmente, né? Porque há conteúdo nisso, porque gerou uma insatisfação muito grande de parte da comunidade, né? Do movimento ambiental, pela forma assodada, sem interlocução com as próprias servidores, muito menos com o nosso comando, ou com o entorno, com a comunidade. Então, eu quero deixar esse protesto aqui, esse registro, e rogamos ao secretário que desfaça esse ato, né, e volte à situação anterior, até porque já está no final da gestão, né, provoca um ruído sem necessidade, né? Acho que não trouxe nada de positivo para a gestão esse ato. Esse ato, infelizmente, para servidor e por todo o contexto, ele tem que ser revertido. Era só essa colocação. Obrigado, Paulo, pela explanação. Já compartilho, então, com vocês. A gente, né, me inscrevo no período de comunicação, poder rapidamente falar sobre esse caso, para que todos tenham conhecimento. Naturalmente, né, a gestão, a tomada de decisão na gestão é bastante difícil, né? A gente toma uma decisão tentando construir, tentando melhorar. A tentativa de fazer essa reorganização com relação aos servidores não partiu só lá das unidades de conservação, a gente reorganizou equipes do escritório de licenciamento, que faz parte da nossa estrutura, da unidade de saúde animal Vitória, remodelamos e levamos eles para dentro da equipe da unidade de conservação. De fato, a gente está tentando qualificar, né, a coordenação de fiscalização do município, até que para que possa atender, de fato, as unidades de conservação. A gente sabe da grande pressão urbana, né, que tem naquelas áreas, são grandes áreas de terra do município. A gente sofre seguidamente aí com denúncias de invasões, né, e ataque ao meio ambiente. Então, a gente criou uma estrutura, está tentando criar uma estrutura dentro da equipe de fiscalização com pessoas que tenham expertise, inclusive em unidades de conservação, para que, de fato possam auxiliar a equipe de fiscalização em atuar nesses locais, né, com mais celeridade. Então, é nesse sentido que a gente tentou agregar, né, a servidora a esse time e outras pessoas de outras estruturas a gente colocou nesse setor, nessa unidade, para fortalecer, de fato, esse trabalho. Né, nem sempre a gente acerta nos nossos atos, ou talvez a gente falha na comunicação. O momento é um pouco atípico, assim, né, com a pandemia, de ter uma relação um pouco maior com a questão comunitária, de ter um pouco de dificuldade, talvez tenhamos errado em não fazer essa comunicação ou construir melhor isso. Foi, né, uma forma um pouco abrupta, né, porque foi, de fato, próximo ao término do prazo ali, o início do prazo eleitoral, onde não se pode fazer essas transferências, depois que começa a contar esse prazo.
mas a gente vem conversando e até ouvindo e recebendo e-mail dos senhores conselheiros, e hoje veio, né, alguns representantes da comunidade aqui. A gente conseguiu construir um meio termo, assim, cedemos um pouco, entendemos essa necessidade, a importância dela lá no local. Então, a gente estruturou e conversamos hoje aí, a Viviane depois pode melhor esclarecer, conversamos com ela e estruturamos um modelo híbrido, onde ela vai atender a equipe de fiscalização, com a experiência dela, com a expertise dela, para produzir os laudos lá, e de fato a gente dá efetividade nessa questão do monitoramento, inclusive das unidades de conservação, e também vai ficar atendendo em determinados dias da semana a unidade de conservação. Então, acho que a gente faz um meio de caminho, assim, retrocede, vamos dizer assim, um pouco nessa decisão, que inicialmente a gente tomou de levar ela para lá, mas constrói, né, um diálogo a partir de tudo que foi trazido aqui, enfim, por alguns conselheiros, mandaram e-mail, a própria comunidade. Eu acho que é o caminho mais, né, do diálogo. E reforçamos, naturalmente, a equipe. A gente não recua no sentido de reforçar a equipe lá das unidades de conservação, trazendo servidores de outras áreas, né, do município, que precisam, né, dar esse suporte lá para, de fato, a gente qualificar a proteção dessas unidades de conservação. Então, acho que fica, né, no meio do caminho aí que a gente constrói de alternativa para encaminhar uma solução nesse impasse. A Viviane, eu acho que não retornou, ela estava aqui para até descer conversar ali, mas depois eu posso, ao final, talvez abrir a palavra para ela. Vamos seguindo, então, não havendo inscritos para período de comunicação, a gente coloca em deliberação a aprovação da ata de 30 de julho de 2020, da nossa última reunião. Acho que a ata foi disponibilizada, né, para todos os conselheiros. Eu questiono, para a gente ter bastante objetividade, se há algum voto contrário à aprovação da ata, que por favor se manifeste no chat, se houver algum voto contrário ou alguma abstenção para a aprovação da ata da última reunião. Na verdade, é a gravação. Não havendo votos contrários nem abstenção, a gente aprova a nossa ata de 30 de julho de 2020. Passamos, então, à ordem do dia, iniciando com a apresentação, né, o fluxograma dos processos, né, do funcionamento do Conselho do Meio Ambiente. Eu estou aqui com a Kelly, que produziu, junto com a doutora Ângela, que está de forma remota aqui falando conosco, que vão apresentar um pouco esse fluxograma de todos os momentos que a gente tem dentro do comando, né? Quando é uma apresentação externa, quando é uma proposta de resolução, né? Quando a gente vai produzir um relatório da Câmara Técnica, de acordo com o que se prevê o nosso regimento. Então, a gente tentou transferir um pouquinho isso para um desenho, para que todos entendam, assim, os momentos, e a gente ir trabalhando aí com objetividade, conseguir colocar pautas importantes dentro da reunião, enfim, que a gente tem uma série, ter essa objetividade, né, de fato funcionar, ter os momentos, ter discussão, ter comunicação, debate, discussão, votação, né, encaminhamento. Então, tentar, eu vou compartilhar aqui, e a Kelly apresenta para nós um pouco, e depois a gente abre para esse aqui, né? Vou botar no visualizar. Pronto. A gente também disponibiliza depois essa apresentação para todos, para olhar, enfim, se apropriar, até para as próprias reuniões, sugeriu, né, André, imprimir, quem quiser acompanhar, entender o fluxo. Vai lá, Ops. Prezados, boa tarde. São 3 lâminas. A primeira lâmina, ela apresenta a tramitação comum de uma sessão ordinária. A segunda lâmina vai falar quando há apresentações e a terceira quando há algum relatório ou parecer da Câmara Técnica. Foi dividido em 3 laudas, só para não ficar muito cheia e ficar mais claro para vocês verificarem os momentos. Então, ali no primeiro quadrinho, vocês vão ver a pauta da ordem do dia, ela é elaborada pelo Comitê Executivo. Os conselheiros, eles podem enviar sugestões da pauta ao Comitê Executivo, que é responsável por decidir e organizar. A pauta, ela será previamente distribuída, podendo ser invertida, ali nos termos do artigo 17 e 18 do Regimento Interno, e a duração da reunião por volta de 2 horas. Todos os quadrinhos, vocês vão ver que tem a menção ao artigo do Regimento Interno. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem se reportar a eles.
O que está em azul é porque é uma fase que pode ter na sessão ordinária ou não, vai depender do que está sendo pautado e das deliberações que vão acontecendo durante a reunião. Então, seguindo, se não tem quórum, se faz uma segunda chamada. E mesmo se assim não houver o quórum, não se inicia a sessão plenária. Agora, se tem o quórum, é aberta a sessão plenária pelo presidente, ele faz a leitura dos nomes, como vocês puderam verificar isso agora, para início dessa reunião, né? Primeiro, vai fazer a leitura da ata anterior para votação e assinatura, o que a gente acabou de evidenciar, né? Depois da leitura e votação da ata... Pessoal, vocês... Tá muito ruim o ruído de fundo aí para vocês? É só aqui, André, estamos ouvindo bem? É que como o pessoal tá... Não, a gente está ouvindo bem, secretário. Tá um ruído de fundo, mas assim, vamos trabalhar aqui, vamos focar. Né? Tá bem. Então tá. Fala um pouquinho não. Depois da aprovação da ata, tem o período de comunicações, que o conselheiro ou o participante externo ele pode falar sobre qualquer assunto. O conselheiro, então, ele tem que se inscrever antes do início desse período de comunicação, como o secretário acabou de perguntar quem gostaria de falar. Tem que ser feita essa inscrição antes. Depois que começar as comunicações, não é possível mais se inscrever. O conselheiro, então, ele tem 3 minutos de fala, salvo se houver mais de 10 inscritos, então, porque o tempo vai ser menor e dividido entre eles. Os participantes externos, eles têm até 15 minutos antes do início da sessão para se inscreverem. E eles terão 5 minutos, no máximo 3 inscritos. Se houver mais de 3 inscritos, da mesma forma, o tempo será dividido entre eles. O tempo total, então, vai ser de 45 minutos, né? 30 minutos os conselheiros, mais 15 minutos os participantes externos. O participante externo, ele tem que, então, encaminhar que gostaria de participar da reunião para o secretário executivo. O conselheiro tem direito de resposta à fala do participante externo de 1 minuto. Vencido o período de comunicações, nós vamos, então, para as apresentações diversas, que pode ocorrer ou não. No caso das apresentações, nós vamos ao fluxograma 2. Então, o presidente do comando dá início às apresentações. O apresentador, ele terá, no máximo, 10 minutos de fala. Abre-se, então, para o período de debates. Os conselheiros inscritos, na mesma forma do período de comunicações, têm até 2 minutos de fala. Depois, o apresentador tem o direito de resposta de 5 minutos. E esses 5 minutos englobam todas as perguntas feitas, então não é uns 5 minutos para cada pergunta. Depois de fim dos debates, o presidente do Coman, então, ele vai decidir se encerra o expediente relacionado à apresentação, ou encaminha para a Câmara Técnica. Decidido, então, os encaminhamentos, nós seguiremos para a tramitação normal do fluxograma 1. Mas antes, só algumas observações ali nos quadrinhos ao lado, é que quem pode ser o apresentador? O próprio presidente do Coman, os conselheiros ou pessoas indicadas por eles. Depende de aprovação do comitê executivo quando a participante externo tiver sido indicada por conselheiro. A sugestão de apresentação, ela deve ser encaminhada ao comitê executivo. E as apresentações, elas devem constar na pauta da ordem do dia. As apresentações, elas vão ensejar a criação do expediente SEI. Por isso que depois vocês poderão verificar qual foi o andamento, quais são as apresentações daquela reunião, o que será falado durante ela. Então, seguimos para o fluxograma 1 novamente. Então, ali naquela parte azul do quadrinho, né, se houver apresentações, foi o que a gente conversou agora. Depois dela, vamos para a apreciação dos assuntos, processos da pauta, outros que não são apresentações. Há um relator do processo. O relator, ele pode ter um pedido de diligência ou já fazer a exposição do relato. Se houver, então, pedido de diligência, o relator não precisa de aprovação do plenário para dar seguimento ao pedido. Se for outro conselheiro, precisa ser aprovado pela maioria do conselho. Quando retorna das diligências, então, o relator ele vai expor o seu parecer. Ele tem o tempo de 10 minutos para isso. Vencida ali a parte da exposição, pode ter a apresentação pelo relatório da Câmara Técnica, e é o que está estabelecido no fluxograma 3, que nós vamos ver agora.
Esse é o fluxograma quando tem o parecer da Câmara Técnica. No quadro amarelo que vocês veem logo no início, tem todas as resoluções do COMAN que estão mencionando as câmaras técnicas. Então, o presidente do COMAN, ele submete à Câmara Técnica como quando o assunto ou processo tem alguma pertinência temática àquela Câmara Técnica que está disposta nas resoluções. A Câmara Técnica ela tem até 45 dias para fazer sua avaliação, podendo ser prorrogada por mais 15. Dentro da Câmara Técnica, as decisões elas são tomadas por maioria simples. E nela também é possível o pedido de vista. Então, depois dessa avaliação, o que é demonstrado pela Câmara Técnica ou é um parecer ou é um relatório. Qualquer um deles tem caráter propositivo e visam subsidiar as decisões do COMAN. Então, pode acontecer deles terem opiniões antagônicas, não tem problema, até porque é para subsidiar as decisões. Esse relatório ou parecer, ele é encaminhado ao plenário do COMAN, ele vai constar na ordem do dia da próxima reunião. Depois, então, como nós vimos, da exposição do relator, haverá esse momento que a Câmara Técnica vai fazer a apresentação do parecer ou do relatório pelo prazo de 10 minutos. Então, seguimos, então, para a tramitação do fluxograma 1. Uma observação é que a Câmara Técnica do Fundo, ela tem alguns procedimentos próprios. Então, quando for esse assunto, nós vamos reportar a Resolução 09 de 2008 também. Então, retornando ali naquele quadrinho azul, né, que se houver o relatório da Câmara Técnica, vencido esse momento, vamos para o período de discussão e manifestação com os conselheiros. Cada conselheiro terá o tempo de 2 minutos. Pode ter o pedido de vista ou não. Se houver o pedido de vista, ele deve ser feito antes de encerrar a discussão. E se tiver um novo pedido de vista, ele precisa ser aprovado pela maioria absoluta do plenário. Deve ser encaminhado por escrito ao secretário executivo, 3 dias antes da reunião, o relato de vista. E o conselheiro ele terá 5 minutos para a leitura do seu relato, após breve exposição do relator de 2 minutos. Essa breve exposição, ela se justifica porque, às vezes, o relato de vista ele vai ser apresentado só na próxima sessão. E, no caso do COMAN, é 1 mês depois. Então, é para relembrarmos o que é que está sendo discutido e o que foi pedido à vista também. Depois do relato de vista, então, se houver, vamos para a votação do parecer ou proposta de resolução. A votação ela é nominal e pode ser feita a declaração de voto. E a declaração de voto ela deverá ser encaminhada ao secretário executivo para incluir no expediente. Se houver empate na votação, tem que se ter uma nova discussão pelo prazo de 10 minutos, até que se obtenha uma decisão de maioria simples. Aqui eu vou fazer uma ressalva também em relação à questão de ordem. Ela só pode ser feita depois do período de... quer dizer, não pode ser feita durante o período de comunicação e nem de votação. Assim fica mais claro. E quando for falar na questão de ordem, o conselheiro ele tem que expor a sua manifestação pelo tempo de 1 minuto. A votação, então, seguindo, ela pode ter abstenção, ela pode ser favorável, ao contrário ao que foi apresentado pelo relator. Se vencido o relator, ou seja, ele não conseguiu ali ter toda a votação em favor do que ele explanou, o presidente, então, ele designa um daqueles que manifestaram o contrário para lavrar um novo parecer e depois o presidente do COMAN vai dar os encaminhamentos pertinentes do que for melhor para encerrar ou para dar outra tramitação a esse assunto pautado. Agora, se foi aprovado pelo relator, o relato por maioria simples, se for um parecer, ele será direcionado para a autoridade competente e se for uma proposta de resolução, vai para a homologação do presidente do COMAN. São essas... isso, acho importante só, por exemplo, assim, né, aqui apresentações diversas, né, que a gente tem bastante o hábito, assim, o pessoal pede para inserir um determinado assunto na pauta. Hoje a gente tem, né, a apresentação do fundo, né, dos valores ali do fundo do meio ambiente. Então, né, a gente vai ter essa lógica, apresenta 10 minutos, depois eu vou abrir inscrição para debater, quem quiser debater, entendeu, aquele assunto ou levantar algum questionamento, encaminha depois o retorno das respostas, aí
termina os debates, se porventura for o suficiente, se os conselheiros entenderem, né, olha, vamos encaminhar para uma Câmara Técnica para olhar, né, especificamente esse processo, analisar com mais profundidade, aí a gente encaminha para a Câmara Técnica, então, produz um relatório, se é o caso, uma proposta de resolução, entendeu? A partir dessa análise desse assunto encaminhado para os senhores conselheiros. Naturalmente, né, eu sei que é um pouco complexo, assim, de a gente compreender da primeira vez, mas a gente disponibiliza isso para vocês, e é um exercício que a gente tem que fazer, assim, de se disciplinando, conforme prevê os artigos, para todo mundo ter os momentos de fala, a oportunidade do debate, mas a gente ter início, meio e fim, né, desses processos e, de fato, produzir, né, um resultado a partir desses. Eu peço, então, só, se alguém tem alguma dúvida ou quer alguma sugestão, quer encaminhar para discutir essa apresentação, lembrando que nós vamos disponibilizar, inclusive, a proposta de resolução, que isso aqui é o desenho, né? Ela vai estar escrita numa proposta de resolução, assim, de fluxos, a gente disponibiliza e na próxima reunião a gente delibera com relação, né, a este fluxo, né? Delibera com todos os conselheiros. Mas eu questiono se, porventura, agora alguém quer encaminhar para debater ou tem algum questionamento a fazer sobre essa proposta. Pode, por favor, aí colocar no chat. Senão, a gente... opa, estou na reunião. O Renato. Vamos deixar... Renato, eu vou te disponibilizar aqui sim a fala, estou lendo aqui o chat, mas a gente não achou a tua inscrição no período de comunicação, mas deixa... Como a gente está testando aqui o modelo, então... Ops. Esse aqui? Não, ali, ó. Lá na... Renato, então pode falar. Tu fala pelo... vamos trabalhar nesse modelo. O Renato fala pelo período de comunicação, então 3 minutos. Eu imagino, antes de eu liberar a fala, eu te liberei aqui, Renato, pode... Acho que é só tu apertar aí para liberar. Com relação, então, ao ponto, de repente, para a gente encerrar essa questão do fluxo... Pronto, tá, já te libero aí. Então, eu acho que, né, a gente disponibiliza na próxima reunião, a gente delibera com relação a esse fluxo, se ninguém tem questionamentos a fazer, ou se inscrever para debater, na próxima a gente, temos a Fabiana, muito bem, da Fiergs, inscrita. Secretário. Vamos ver. Secretário. Mais alguém? Tá, somente a Fabiana. Renato, deixa eu só liberar a Fabiana com relação a esse ponto da apresentação, e aí eu reabro o teu período de comunicação, a gente está testando ainda o modelo. Cadê a Fabiana? Deixa eu ver. Vale. Fabiana. Olá. Estamos te ouvindo. Olá, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, mais do ponto de vista procedimental, talvez tenha me escapado durante a apresentação, mas a ideia é que a minuta da resolução seja disponibilizada para que a gente discuta na próxima reunião, é isso? Além dos fluxogramas que foram apresentados hoje. Aí. Tá certo. Eu só queria confirmar se a gente vai ter acesso à minuta. Obrigada. Acho que é muito importante. Desculpa, Fabiana, eu cortei aqui sem querer o som. Acho que é muito importante nós termos esses procedimentos devidamente organizados, né, para que as reuniões fluam de uma forma mais adequada. Então, sou bastante favorável aí à criação de uma resolução tratando desse tema. Obrigada. Perfeito. Sim, vamos disponibilizar para todos e aí a gente começa, dentro do possível, aí, praticar esses momentos, né, que aí todos têm oportunidade de fala, debate, manifestação, a contrariedade,
e a gente avança nas pautas. Eu vou liberar, então, o Renato para o período de comunicação, lembrando que a gente sempre vai ter, quando começou a sessão, eu vou abrir a inscrição para o período de comunicação, peço que todos se inscrevam naquele momento, aí eu encerro a inscrição e libero o período de comunicação para falas livres, né? As mais diversas, e aí depois a gente segue na pauta. Hoje, como estamos, né, testando aqui o procedimento, regulando, eu estou voltando nesse momento para a comunicação do Renato e a gente vai daqui para frente ajustando. Vai lá, Renato. Ops, não liberou teu microfone aí, tá? Posso clicar? Vai lá, vai ser aí Não estamos te ouvindo ainda, Renato. Antes tu chegou a liberar, agora sim. Agora deu, né? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E fiquei angustiado aqui, porque a minha palavra não se fazia ouvir. Eu sei que, obviamente, não houve intenção, mas a gente precisa falar dos temas quando eles acontecem, né? Então, eu acho que essa questão na última reunião, inclusive, já protestei nesse sentido, secretário, na última, em relação aos meios eletrônicos, eu acho que é importante a gente deixar isso tudo bem acertado para que ninguém seja prejudicado, né? Nas suas falas. O que eu queria dizer é o seguinte: em primeiro lugar, acho que o Paulo Renato já explicitou bem a posição da Agapan. Houve uma série de manifestações importantes durante essa semana com relação ao ato de transferência, ao nosso ver, sem motivo, desmotivada, da bióloga Maria Carmen e do Osmar Oliveira, seu subgerente também, né? Obviamente que o ato, nós nos manifestamos por escrito nesse sentido também, há uma discricionariedade na prática do ato administrativo, né? Ninguém duvida disso, mas a questão é o peso e contrapeso das questões prioritárias. Na nossa ideia, e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos foi solidário às manifestações da Agapan e da UAMPA também nesse sentido, as unidades de conservação ocupam um lugar de destaque importante, né? E o seu secretário já, inclusive, reconheceu isso nas considerações que apresentou como resposta. Evidentemente que a fiscalização também né? Mas, nesse caso, dada a experiência dos profissionais na área, é muito importante que eles permaneçam ali, né? Dando conta, então, sobretudo do plano de gestão, que me parece que já foi apresentado para o Conselho da Unidade, já foi aprovado, está em fase de implementação, e isso é uma coisa extremamente importante, sobretudo se tratando de uma área sensível como é a reserva biológica do Lami, a reserva ecológica lá do Lami. Mas tem duas questões que eu acho que ainda não estão claras para nós, que precisam ser esclarecidas, secretário. Eu quero saber se no plano de gestão, ou seja, se a gestão das unidades de conservação está contida no organograma da SMANS, porque eu não encontrei nenhuma referência nesse sentido. Isso é importante porque dá conta do grau de prioridade que nós entendemos que tenha que ser dado ao trabalho com as unidades de conservação. Em segundo lugar, eu queria que fosse esclarecido também, que chegou ao nosso conhecimento, que uma arquiteta estaria sendo deslocada para a unidade para realizar o trabalho que a Maria Carmen vinha desenvolvendo de uma forma absolutamente conectada com os anseios da comunidade, com o trabalho qualificado que a unidade merece. Não conheço, não sei se essa informação ela procede, muito menos conheço a arquiteta que talvez esteja se dirigindo para lá, e não estou também entrando no mérito sobre a competência da profissional, mas tratando-se de profissionais que já trabalham na unidade há muito tempo, logo nos preocupamos, né, em saber se isso procede e, sobretudo, se há um controle das humanas sobre isso, para que o papel da unidade, enfim, venha a ser cumprido. E, por fim, finalizando já a minha fala, eu chamo a atenção para uma questão que, para todos nós, acredito que para os conselheiros também seja muito relevante, que é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal vem discutindo, o ministro Barroso abriu uma consulta pública numa ação direta de inconstitucionalidade, que vai a julgamento agora esse mês, ou mês que vem, considerando que a participação da sociedade é um fator fundamental para que se ataque um problema que é detectado hoje pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. Ou seja, o Estado
falando do ponto de vista dos entes federativos, município, Estado e União, não vem cumprindo seu papel no sentido de preservar o meio ambiente como assegura a Constituição Federal. Ou seja, nós temos um problema de Estado, de política de Estado, né? Portanto, o Supremo Tribunal Federal chama a sociedade, é uma ação muito importante, é uma iniciativa extremamente importante de facilitar, né, e estimular para que a sociedade se manifeste nesse sentido, coisa que o judiciário também não está contente com o fato de como os gestores públicos em geral, sem particularizar ninguém, o ministro Barroso que diz isso, estão tratando da conservação ambiental e da proteção do meio ambiente. Então, é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade, né? É possível que o Supremo tome medidas para corrigir isso. Desde as esferas municipais, estadual e federal, a gente tem que se preocupar com isso. Perfeito. Eu solidarizo, então, com as manifestações já postadas e eu gostaria que o senhor esclarecesse essa questão do substituto, se é que vai ter alguém, né? E também se as unidades estão no organograma da SMAS. Por enquanto era isso, secretário. Tem mais observações, mas posteriormente eu falo. Obrigado, Renato, pela fala. Lembrando que nessa nossa proposta sempre eu vou ter esse papel do tempo, de cobrar o tempo, né? A gente tem no período de comunicação 3 minutos, um pouquinho chato, eu sempre vou lembrar quando chegar para o final ali, eu dou a lembrança um pouquinho do tempo para que todos tenham a oportunidade de falar. Estamos ainda, né, eu digo, modelando, né, este formato, então, por isso no início aqui pode ser que dê alguns equívocos, né? A gente volta atrás. Eu tenho também a nossa secretária adjunta, que estava inscrita para o período de comunicação, mas ela acabou se afastando aqui para falar com o pessoal que veio. Eu vou liberar a fala para a Vivi também, que vai nos complementar um pouco essa informação com relação às ações que a gente vem tomando, tanto na coordenação de fiscalização quanto nas unidades de conservação. Vivi, aqui eu compartilhei já com o grupo a informação de que a gente tomou aquela medida no sentido de fazer, né, fortalecer a equipe da fiscalização, do monitoramento lá, e por isso, nesse sentido, a gente fez essa mudança, mas não exclusivamente com lá a equipe, com a responsável pela unidade de conservação, mas a gente agregou pessoas de outras estruturas, do escritório de licenciamento, da unidade de saúde animal, daqui, da própria sede da SMAS, para fortalecer de fato aquele trabalho, e entendemos que era o mais adequado alguém com expertise em unidade de conservação. Naturalmente, como veio essa demanda muito forte da comunidade, dos próprios conselheiros aqui que manifestaram a sua contrariedade, a gente volta atrás, recua um pouco nesse encaminhamento e consegue construir um meio termo. Vamos dizer assim, a gente vai autorizar que ela, alguns dias, fique dentro e fique responsável lá pela unidade de conservação, e outros ela atenda, né, a coordenação de fiscalização, promovendo esses laudos, levando a expertise dela em unidade de conservação para, de fato, a gente diminuir essa pressão urbana que tem lá de invasões, né? E de fato, ela agrega essa experiência junto com a coordenação lá de fiscalização. Mas eu acho que a Vivi pode nos dar um pouquinho um panorama assim do que foi tomado, o que a gente vem construindo ali, para também melhor esclarecer, e depois a gente avança na pauta. Rapidamente, porque muito do que eu teria que acrescentar já falaste, né, Germano? Uma boa tarde, primeiramente, a todos, que daí a gente está ouvindo a reunião, né? Acho que já conversou. Essa movimentação, como disse o secretário, que nós fizemos como servidores, ela foi no sentido da gente qualificar a fiscalização, né, de termos um apoio de uma equipe técnica junto à fiscalização, a SMAS, nesse tempo todo que existe, né, e tem essa estrutura de fiscalização, nunca contou com um quadro técnico de apoio para a fiscalização no sentido de auxiliar nas ações fiscais e no monitoramento. Então, nós fizemos essa composição com uma equipe multidisciplinar, colocando um profissional, então, para a área de poluição sonora, profissionais para a área de fauna, flora, né, as questões mais ambientais ali, unidades de conservação, que a gente sabe que tem uma pressão grande de ocupações irregulares, profissionais da área de veterinária para a questão do bem-estar animal, e um profissional da engenharia ambiental para fazer a parte que está relacionada a resíduos sólidos e poluição do solo, né? Então, o objetivo dessa equipe, montando essa equipe, é que a fiscalização tenha esse apoio técnico de qualificação, né? E também que a gente possa ter relatórios consistentes
e a avaliação dos danos causados, que hoje a gente também tem uma carência disso, né? Os processos que dependem de avaliação, né, do dano, eles retornam para as equipes que atuam em outras áreas. A exemplo, por exemplo, da equipe de licenciamento ambiental. Então, esses processos, eles não têm um fluxo de atendimento, né, como a gente gostaria, por isso se montou essa equipe, né. Como disse o secretário, vieram diversas solicitações, né, no sentido de que a Maria Carmen retornasse às suas atividades, e a gente, conhecendo o trabalho da Carmen, né, acompanhando o trabalho dela todo esse tempo que estamos aqui na secretaria, no momento de montar a equipe, nós identificamos que a Carmen seria a profissional mais adequada a compor essa equipe. Em função dos relatórios que ela já faz, da forma como ela já vem instruindo os processos, né, daquilo que ela identifica dentro das unidades de conservação que ela é responsável hoje. Então, indicamos ela, né? E tomamos a decisão, a partir dessas solicitações que nos chegaram, de, então, compor, né, um meio termo, né? Não deixar a equipe da fiscalização descoberta e atender a comunidade naquilo que está pedindo em relação às unidades de conservação. A Carmen, hoje conversei com ela me disse, eu fui super bem acolhida na fiscalização quando cheguei. Eu digo, sim, havia uma expectativa, né, dos técnicos da equipe da fiscalização com a chegada dessa equipe técnica, né? Então, eles estão, assim, com muita vontade e cheios de expectativa, né, de qualificar o trabalho deles, de aprender com essa equipe. E então, a gente compôs dessa forma com ela e acredito que a gente vai conseguir construir, né? Claro que isso vai demandar um esforço das equipes da unidade de conservação, né? No primeiro momento seria da Cláudia e do Gerson, que estão nos ouvindo aqui. Com a saída da Carmen, eles assumiriam, né, essas funções técnicas, porque diferente do que pareceu para as pessoas, né, que receberam a informação, nós não estávamos substituindo uma bióloga por uma arquiteta, porque as competências não são afins, né? Mas os profissionais das áreas, né, um engenheiro agrônomo e um florestal, assumiriam esse trabalho junto com outros que eles já desenvolvem em outras unidades. Haveria um esforço da equipe nesse sentido, porque a equipe reconhece a necessidade de fortalecer a fiscalização. Então, todo mundo estava cedendo um pouco, né, no sentido de somar mais atribuições, mas que a gente tivesse essa qualificação. Então, a gente remodela um pouquinho, vai atender as duas pontas e segue todo mundo aqui se esforçando um pouquinho, né, o profissional do quadro técnico que ama o que faz, né, reconhece muito o trabalho e a importância do trabalho que eles desenvolvem, são todos excelentes e muito qualificados, tanto quanto a Maria Carmen, né, então é um grupo que tenho certeza que juntos, como sempre foram, né, vão tocar esse trabalho de forma muito competente, como são, né, e nos orgulham muito de ter essas pessoas aqui conosco. Obrigado, Viviane, pelos esclarecimentos, sempre no sentido de construir, contribuir. A gente acorda aqui tentando acertar. A gente erra, às vezes, no meio do caminho, né? Na comunicação, no diálogo, mas a gente está sempre querendo fazer o melhor para a nossa cidade, tanto eu quanto a Vivi, dentro das nossas dificuldades, da estrutura, né? Dos nossos percalços. Mas nós queremos, né, contribuir, melhorar nesse tempo que a gente está aqui à frente da pasta, né, transitoriamente, a gente quer melhorar um pouco, né, a nossa cidade, essa nossa tentativa. Então, não há nenhum problema em a gente né, tomar uma decisão, rever ela com base na realidade, posta, né, as nuances. A dinâmica é muito complexa da administração, as coisas acontecem, tu aperta daqui, tira de lá, faz, né? Estamos aqui para decidir, esse é o papel do gestor, tentar trazer um pouco de equilíbrio para essas decisões, moderando com todas as nuances envolvidas. Então, acho que a gente consegue encaminhar bem aí o assunto, atendendo a comunidade e, ao mesmo tempo, ela já levando um pouquinho da experiência dela aí para a fiscalização, para que, de fato, possa atuar aí também na proteção dessa unidade de conservação. Nesse sentido, senhores conselheiros, eu compartilho aqui só que a gente tem a definição das câmaras técnicas, importante, né, a gente ter as representações das câmaras técnicas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, que é qual desses? Reunião aqui. A gente tem as indicações aqui, lembrando que o regimento, ele prevê minimamente 5 pessoas, né, para entregar a cada câmara técnica, né? Oi? Está na resolução, isso.
a gente tem formado, ó, de indicações que a gente vem pedindo, nós temos formados a Câmara Técnica do Fundo para a Defesa do Meio Ambiente. Aqui a gente também está agregando um representante da Secretaria do Meio Ambiente, que é o item 5 aqui, tá? Câmara Técnica do Fundo das representações, para, né, principalmente alguém do financeiro, que possa fazer os esclarecimentos, né, dos gastos, enfim, esteja junto ali, vai precisar dessa análise, né, desse subsídio técnico na figura do João, então, que vai integrar esta Câmara Técnica para prestar esses dados. Hoje, lembrando, inclusive, a gente tem, na sequência, a apresentação um pouco dos momentos do fundo, quando se aprovou as diretrizes, o plano de aplicação de recurso, né, como é que a gente está em andamento ali com as questões do fundo, e eu imagino que depois da apresentação, a gente disponibiliza também essa informação para a Câmara Técnica, que vai poder produzir um relatório, né, enfim, ou algo nesse sentido, com relação a esta apresentação posta. Então, eu questiono se nós temos mais... tá. Também na Câmara Técnica da Legislação e Educação Ambiental, a gente teve... Não, mas daqui, ó. Não vai notar para eles. Perfeito. Tá. Também a gente tem a inscrição da OAB, tá? Que não está aqui. Isso. Qual? Áreas naturais e paisagem urbana. Tá. Áreas naturais e paisagem urbana. Na legislação e educação ambiental. Na legislação e educação ambiental. Então, temos 1, 2, 3, 4. E também resíduos sólidos. E dos resíduos sólidos também. Mas igual no princípio. Consulto os conselheiros se mais alguém tem interesse em participar das câmaras técnicas, lembrando, ó, a Fabiana, deixa eu liberar aqui, Fabiana. Pode falar. Fabiana, Posso falar? Pode falar. Eu até peço desculpas, eu encaminhei um e-mail antes de ontem para a Secretaria Executiva. A gente está aprovando internamente na Fiergues, mas, em princípio, nós temos interesse na Câmara de Legislação e de Resíduos Sólidos. Se for possível, conceder aí um prazo de, talvez até final de semana que vem, para que a gente encaminhe uma posição com os nomes, eu agradeceria. Sem dúvida. Excelente, que daí a gente fecha, né, os 5 da legislação. E não sei se a Karen falar. Então, a gente hoje homologa, vamos dizer assim, a da Câmara Técnica do Fundo para o Meio Ambiente, que a gente tem representação da URGS, Movimento de Justiça e Direitos Humanos, HPAM, o AMPA, Toda a Vida e SMANS. Então, essa está formada. A Karen quer contribuir aí conosco, velho? Não, só confirmar o recebimento das nossas inscrições. Sim, tá. Temos a inscrição de áreas naturais e paisagem urbana. A OAB não está ali na lista que eu compartilhei na tela, mas já está aqui comigo. E a da legislação. E também a resíduos sólidos. E dos resíduos sólidos, isso? Também OAB. Kátia. Vamos... Pessoal, é importante a gente compor nesse fluxo aí que a gente apresentou. A gente quer trabalhar bastante, né, nas apresentações, aí encaminhar para a Câmara Técnica, alguma alteração legislativa, né, decreto, tem tanta coisa bacana aí que eu acho que a gente pode criar esse fluxo de apresentar no comando, depois encaminhar para a Câmara Técnica, discutir, trazer contribuições, né, a gente tem muita coisa para fazer, é importante ter, de fato, essa efetividade. Kátia, está com o som aí. O Instituto Augusto Carneiro vai se candidatar na Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, Emissões e Efluentes. Sólidos, emissões e efluentes. Tá, perfeito. Não, a gente formaliza isso, formaliza aqui, já está na ata aqui. Tá, e que Kátia, tu mesmo participa ou a entidade vai indicar alguém? Pode ativar isso. Sem áudio aí, Kátia. Bloqueamos. Para aí, só um pouquinho. Libera aí teu som, Kátia. Pronto. Eu vou participar da Câmara Técnica e posteriormente a gente faz a indicação da suplência. Perfeito. Isso, melhor. Daí formaliza por e-mail ali para nós. A Fernanda. Vai lá, Fernanda. A Cláudia. Sim, mas essa Toda a Vida já está certo? Tá. Toda a Vida está confirmada.
Então, só vamos liberar aí para a Fernanda. Liberou? Sim. Liberou. Creio, secretário, que houve algum equívoco, que o meu e-mail deve ter voltado, porque a gente se candidatou à saúde ambiental. Ah, é ótimo. A Câmara de Saúde Ambiental. Tá, perfeito. Já vamos registrar. A gente acho que não chegou a receber o e-mail, mas a gente registra aqui. Então, quem é que... Obrigada. Tá, perfeito. Então, a gente tem formada, né, a Câmara Técnica com 5 representantes, tá, do Fundo Pro Defesa do Meio Ambiente, lembrando, URGS, Movimento de Justiça e Direitos Humanos, HPAM, o AMPA, Toda a Vida e SMANS. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, olha, falta um, pessoal, um representante para a Câmara Técnica de Legislação e Educação Ambiental. Bom, mas a Fiergs vai participar, vai indicar, então a gente fecha na próxima e isso, ótimo. Podemos indicar, entendeu ou não, mas com a Fiergs participando, a gente indica também representante da SMANS, alguém a própria doutora Ângela, né, pode participar dessa Câmara Técnica pela SMANS aqui, que contribui bastante com o tema. Bom, então, a gente, como está esperando a indicação da Fiergs, a gente chancela na próxima, assim, as outras câmaras técnicas, né? E hoje, na data de hoje, então, fechamos a Câmara Técnica, formamos a Câmara Técnica do Fundo para a Defesa do Meio Ambiente, né? Como temos ali no número de pessoas mínima exigida, imagino que não seja necessário a gente deliberar, porque todos vão ter espaço aqui conforme prevê o nosso regimento. Deixa eu ver, Cláudia Campos, Educação Ambiental da Vida. Sim, a gente recebeu todas. Tá, recebemos todas as indicações da Toda a Vida, Cláudia, e todas estão escritas, ó, onde a Toda a Vida na áreas naturais, a Toda a Vida está escrita na Legislação e Educação Ambiental, a Toda a Vida está escrita na Técnica de Infraestrutura e Saúde Ambiental, resíduos sólidos e emissões efluentes e na do fundo. Todas. Perfeito. Então, a Toda a Vida está integrando propondo todas as câmaras técnicas. Que bom, fico feliz. Estamos formando as nossas câmaras técnicas. Sem dúvida, a gente vai conseguir aí aprimorar as discussões, debates, trazer coisas importantes aí para o Coman discutir. Nesse sentido, então, eu passo aos itens 4.3 e 4.4 da pauta. A gente unificou essas apresentações, é a apresentação que trata do fundo, né, do meio ambiente, né, desde os momentos, né, que foram aprovadas as diretrizes lá no início do ano, um pouquinho um marco histórico dos momentos, né, e o que prevê o regimento. Tanto a aprovação de diretrizes, depois quando a gente fez o plano de aplicação de recursos, que aí a gente submeteu o plano de aplicação de recursos ao Coman. Agora tiveram algumas outras mudanças nas questões financeiras que a gente vai ter que readequar o plano de aplicação de recursos, lembrando sempre, estando dentro daquilo que foi aprovado, né, nas diretrizes e que é a competência deste Coman aprovar. Eu estou aqui com o João, do nosso financeiro, e o Joaquim, nosso chefe de gabinete aqui, que prepararam essa apresentação, e depois se colocam à disposição, dentro daquela nossa proposta ali que a gente tem de fluxo, faz a apresentação por até 10 minutos, depois eu abro a inscrição para quem quiser debater o assunto, né, discutir, fazer algum encaminhamento, e não sendo suficiente, a gente encaminha, né, para a Câmara Técnica correspondente. Essa, no caso do fundo, ela já tem essa previsão, inclusive, de dever ser encaminhado para a Câmara Técnica do Fundo para a Defesa do Meio Ambiente, que vai poder analisar com mais profundidade, enfim, esses dados e talvez produzir um relatório, né, ao final disso. E a Fabiana Ferroleto, do Tesouro. Ah, perfeito. Está aqui também a Fabiana Ferroleto, da Secretaria da Fazenda, do Tesouro, que a gente convidou, se restar alguma dúvida com relação às questões do Tesouro, que envolve, né, a Secretaria da Fazenda, enfim, está aqui presente também e vai poder nos ajudar na apresentação, qualquer coisa. Vamos compartilhar aqui a tela. Essa aqui. Deixa eu só botar
Vai lá, pessoal. Boa tarde, meu nome é João Stefanello, trabalho na UOF desde janeiro de 2020. A gente vai falar um pouquinho sobre o Fundo do Meio Ambiente. A base legal que foi criada ele é a Lei 4.235, de 21 de dezembro de 1976. Deixa eu só um pouquinho te atrapalhar um pouquinho, João. Joaquim está me dizendo que não é essa a apresentação? Tem um atualizado. Está onde? Foi por WhatsApp. Deixa eu botar, desculpa pessoal, vou trancar aqui para poder botar, porque eu acho que o pessoal deu uma atualizada na apresentação. A Dani mandou. Aí. Estou ajustando aqui. Pode abrir aí. O outro eu fechei, né? Aí não, volta pra aí. Não, qual que eu fecho? Isso. Então, Tá. a reunião vai estar em PDF. Tá bem? Acho que é isso, né? Pronto, vai lá. Vou retornar um pouquinho. Meu nome é João Stefanello, né? Eu comecei em janeiro de 2020, convite para trabalhar na área orçamentária e financeira da Secretaria. Né? Então, hoje especificamente vamos falar um pouquinho sobre o plano de aplicação do fundo, né? E sua readequação. Né? Então, o fundo ele foi criado através da Lei 4.235, de 21 de dezembro de 1976, né? Iniciou ali da criação da Secretaria do Meio Ambiente e posteriormente o decreto 15.679 de 3 de outubro, né? Regulamentando, né? E a Lei Complementar número 757 de 14 de janeiro de 2015, ela estabelece as regras, né? As regras de supressão, transplante, poda de vegetais ao município de Porto Alegre, né? Revogando os decretos 10.237, 10.258, 17.232, 18.083, 18.305. E posterior a isso também a resolução do Coman. Né? Aqui só um marco legal, assim, um pouco da estrutura, até para que vocês possam consultar sempre, às vezes, da onde que vem, né? Olha, como apresentação a gente vai disponibilizar, sempre tem dúvida, né? Cria a secretaria, aí o decreto regulamenta, a lei 757 tem um regramento também com relação à aplicação ali do fundo. E a gente teve, então, a resolução do Coman 002 de 2019, que propôs as diretrizes aí para a aplicação do plano. Plano de aplicação. As diretrizes, elas têm previsão no artigo 5º do decreto regulamentador, e essa proposta foi apresentada na sessão de 26 de 11 de 2019, o qual foram estabelecidas as diretrizes de aplicação com base no decreto e na legislação na 757. Então, todas as diretrizes elas têm uma vinculação ao artigo ou o inciso que ele está referendado ou no decreto 15.679 ou na lei complementar 757. Quem especificar? Só fechar aqui. Lembrando, essas diretrizes foram, né, aprovadas em 26 de 11 de 2019. Eu imagino que a maioria dos conselheiros lembre aqui que a gente fez essa discussão. E aí se colocou ali, né, os percentuais, a gente colocou a discussão, teve boa ajuda da Andrea na oportunidade ali, onde a gente fixou, né, o Coman votou, deliberou quais são, né, as áreas aí que podem ser aplicados os recursos do Fundo do Meio Ambiente. Né? Tá. Aí o fundo ele é dividido em dois vínculos, o vínculo 12 e 11, que seria o próprio Fundo do Prodefesa do Meio Ambiente, e com a promulgação da Lei 757, ele é criado o vínculo 13 e 31, que é referente às compensações vegetais. Esse é o plano de aplicação, com base nas diretrizes,
Então, após as diretrizes, foi construído o plano de aplicação e ele é cientificado ao Coman do atendimento das diretrizes com aplicação específica com os valores para cada uma das atividades. Então, lembrando, o Conselho aprovou as diretrizes, a partir da aprovação das diretrizes, conforme prevê o artigo 5º, parágrafo 2º do decreto, o município faz o plano de aplicação dos recursos, né? Então, a gente fez esse plano de aplicação do recurso e, conforme prevê esse artigo, a gente dá conhecimento ao Conselho do Meio Ambiente. Não precisa votar, né, o plano de aplicação de recursos. A gente obrigatoriamente tem que dar conhecimento e aí tem que fechar, naturalmente, esse plano de aplicação de recursos com aquilo que foi aprovado pelo Conselho, né, por meio das diretrizes. Aí aqui tem toda, né, a descrição, né, do plano de aplicação, os artigos, ó, conforme as diretrizes, né, o artigo 1º da diretriz, artigo 1, né, o que tem a base legal, né, da onde a gente tem né, extrai, né, essa regulamentação. Então está tudo organizado aqui nesse plano de aplicação, tá? O valor aprovado, então, em novembro de 2019 foram... Isso. Aqui é a continuidade dele, ali é o início, aqui é a continuidade do plano. Então, o valor total aprovado foi R$ 32.801.569,35. Esse valor, ele é baseado na previsão de receitas, né, do ano e mais os saldos que o fundo tem, né, nos dois vínculos. Então, é assim que foi delineado. Bem, aqui, então, o plano, aquele valor, tá. E aí? Bom, como 2020 foi um ano atípico, devido à pandemia, foi publicado o decreto 20.534, que declarou o estado de calamidade pública no município mundial, inclusive em Porto Alegre. Foi feito uma adequação no plano de aplicação, principalmente na diretriz número 3, que é o inciso 1º, artigo 4, que é remanejo de valores para utilização em capina roçada, limpeza de praças e verdes complementares. Dentro da mesma diretriz, foi feito essa alteração, remanejo com o cancelamento de algumas atividades, como reurbanização de praças, e esse valor foi realocado dentro da serviço de capina e roçada, o qual foi cientificado os conselheiros dessa alteração do plano de aplicação dentro da mesma diretriz. Lembrando, né, dentro das diretrizes tem a previsão lá, se porventura tiver que fazer algum ajuste, também tem a previsão. Então, a gente fez esse reajuste ali do plano de aplicação e deu conhecimento. Né? Tá bem? E aí? Aí, em 27 de dezembro de 2019, foi aprovada a Lei Complementar 869, né, que dispõe das diretrizes para a criação e extinção de fundos públicos, estabelecendo regras para a movimentação financeira dos atuais fundos, criando também um Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal. Esse aqui só é uma sobreposição que teve, a gente, né, tinha diretrizes, fez o plano de aplicação com base, né, na disponibilidade nas diretrizes. Houve, posteriormente, a aprovação também de uma legislação da Câmara de Vereadores com relação à criação desse fundo de reforma. Então, esse fundo de reforma, ele retirou um valor, um saldo, entendeu, financeiro que tinha dentro do fundo. Em função disso, a gente teve que readequar, naturalmente, o nosso plano de aplicação. Né? Essa aqui, eu acho que as resoluções aí que aconteceram ao longo do... Né, o SEGOF é o Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira do município, que dá tudo que envolve as questões financeiras, em algum momento passa ali pelo SEGOF. Então, tiveram que fazer alguns ajustes, né, com relação ao plano de aplicação. Hoje, a gente tem, né, o saldo financeiro, esses dois, João? Acho que ressaltar aqui os valores que foram desvinculados, né, dos recursos 12, 11 e 13 31, né, sendo que o 13 31 é um recurso que ele tem uma previsão legal, então ele já é o compromisso, né, da Fazenda, do SEGOF, em retornar com o mesmo, né, são 10.816.655. Então, esse valor, ele já está retornando para o fundo, né,
por ter previsão legal. A resolução 053 do SEGOF, ela estipula isso aí. Cancelamento da reversão dos valores. Então, os saldos hoje, financeiramente falando, né, o saldo do 12/11, financeiro dele, atualmente, depois da reversão, ele ficou em R$ 1.252.730. E o saldo do 13/31, como ele retornou, né, irá retornar, não manteve-se inalterado, né, 16.244.566,47. A lei complementar, a 869/2019, ela incluiu na lei 4235 de 76 o artigo 3º-A. Então, essa reversão do saldo financeiro se deu após esse trâmite legislativo da 8269, uma lei complementar que alterou uma lei ordinária. Então, foi revertido esse saldo financeiro no montante de R$ 9.809.065,41 do vínculo 12/11. Essa lei ela foi publicada, ela está vigente, então, com base nisso, o Tesouro fez essa desvinculação desse saldo financeiro. Bem, Mário, passou. Aqui as... É necessário, né, novas deliberações agora para nós adequarmos o plano de aplicação. Essas deliberações da JAC, né, que é a Junta de Administração e Controle, né, do fundo, que com base nas diretrizes, né, no plano de aplicação dos recursos. Na verdade, são as deliberações que já, em 2019, já foram postas no plano, mas cada vez que se autoriza uma nova contratação, um novo pagamento, se faz uma junta de administração, né, com no mínimo 3 componentes, né. Isso aqui foi o que durante 2020 a gente já gastou. Não, isso já temos despesas liquidadas e pagas, né? 2.913.795. O próximo. Perfeito. Essa aí é a nossa previsão de receita, na verdade, a nossa receita arrecadada parcial, né? Durante o ano, por vínculos. Dividido, né? Lembra os vínculos, que um é de compensação vegetal, 1331, o outro é mais de taxas, né? Multas, né? E demais arrecadações. Então, apesar da pandemia, houve um decréscimo, né? Não foi muito grande a diminuição da arrecadação, comparando sempre com a base de 2019, né? Mas sim, há uma diminuição na arrecadação. A gente colocou para demonstrar esse slide. Bem. Esse, então, é mais ou menos um detalhamento do que ocorreu, né, desde a Lei 869, né, que foi votada em 2019, começou a vigorar em 2020. Né, o saldo do vínculo 12/11, né, que é o livre, né, digamos, do fundo, né, sem vinculação específica, em janeiro nós tínhamos R$ 11.099.073,27. Foram suprimidos, né, para compor o novo fundo, em fevereiro de 2020, R$ 9.809.065,41. Então, após essa transferência para o Tesouro, o recurso 12/11, ele ficou com apenas R$ 1.252.730,82. Até o momento, né, até agosto de 2020, nós já temos pedidos de deliberação para o recurso 12/11, um montante de R$ 7.826.635,12. Por que isso ocorre? Ocorre porque o plano vem sendo executado, né? Independente dos valores suprimidos pelo Tesouro, o plano continua em execução, né? De forma mais moderada, mas ele continua em execução. Então, o saldo orçamentário, até o momento, né, agosto de 2020, sempre relembrando que a receita ela é mensal, é uma previsão até o mês de dezembro, né? Então, hoje, o saldo orçamentário estaria negativo no recurso 12/11, em torno de R$ 6.573.904,30. Com a previsão de arrecadação, né, que nós projetamos até agosto, ainda falta, né, ocorrer, R$ 3.266.814,67, e outras adequações que foi solicitado, né, pelo Tesouro que fossem feitas, algumas reduções, algumas
alguns controles mais próximos, a gente, hoje, o 1211, o recurso, ele estaria negativo, né? 3.708.089,63, conforme a própria resolução 053 já demonstra, né? Explica o que é os PLs, João, que não necessariamente é a execução da despesa. O PL é o pedido de liberação, já está liberado para executar, o projeto está pronto para executar, já tem autorização, mas ainda não foi empenhado, né? Empenhado é quando já a dívida já está contratada, né? Ela já está contratada e está em execução. O PL ainda a gente pode reduzir ele, pode majorar para menos, né? Para mais, dependendo da situação, né? Que venha a se apresentar. Então, hoje, a gente teria uma deficiência, né? Que será coberta pelo Tesouro, né? Uma vez que o plano já tinha sido já havia sido montado, delineado e posto em implantação, né, no início de 2020, com as reuniões, com as diretrizes lá de 2019. Então, hoje, o plano continua em execução. Lembrando que o plano a gente faz, não necessariamente a gente vai conseguir executar todo, né? A gente faz um planejamento, mas na administração pública, todo gasto, né, exige o termo de referência, a contratação, enfim, tem toda uma logística, entendeu, para tu fazer girar. Então, por muitas vezes a gente faz, né, um plano de aplicação do recurso, daquilo que a gente imagina executar, mas chega sempre ao final do ano e a gente não consegue executar na totalidade aquele plano de aplicação por situações adversas, porque não conseguiu, né, terminar o edital. A questão da pandemia também dificultou as licitações, encaminhamentos de projetos, a questão envolvendo obras e projetos arquitetônicos, eles tiveram uma inviabilidade de prosseguimento devido à impossibilidade de vistorias, de encaminhamentos. Então, alguns projetos que estavam no plano, eles não avançaram devido a esses empecilhos da pandemia. Esse é o plano em execução atualmente pelo recurso 1211, né? Então, esse plano ele está sendo executado dessa forma, né? Ali, total aplicado até o momento, né? São referente cotas, limpezas, né, a administração geral, aquisições, ração, material de consumo. A gente também tem um trabalho em conjunto com a SEBSURB, né, material de consumo. O SUSEP, que são os serviços de apenados, de limpeza nos parques, Farroupilha, Cemitério, São João. Contrapartida de plantação de 3 academias ao ar livre, a roçada, capina, parques, cemitérios, são os nossos próprios, né? Então, esse plano de aplicação, ele já, né, reflete... lembra que a gente aprovou as diretrizes, nós compartilhamos com vocês o plano de aplicação lá atrás, que não se confirmou, né, a pandemia, enfim, algumas situações diversas, a gente teve que readequar esse plano de aplicação de recurso, com base nessas, inclusive, alterações legislativas, enfim, criação ali de fundo, alguns remaneios que fizeram. Então, agora a gente readequa o plano de aplicação já a esta nova realidade, né, e nos termos que determina aí, o regramento, a gente dá conhecimento ao Conselho do Meio Ambiente. E essa é esse aqui é o início do 1211, que é recurso um pouquinho mais livre, né? O 13 e esse 1331, que tem destinação específica, né? Sim. De acordo com a Lei Complementar 757, né? Então, esse recurso, não houve... o Tesouro entendeu que... é vinculado, né? Um recurso vinculado. Então, isso aqui é toda... Por exemplo, né, as obras do viveiro municipal, né, que a gente tinha aprovado ali, são as despesas que a gente tem, né, o Parque Saint-Hilaire, né, o plantio, esse contrato do plantio de mudas que está rodando bem legal aí, que a gente conseguiu fazer acontecer, agregando novas áreas verdes para o município de Porto Alegre, enfim, cercamento das unidades de conservação, tem uma série de coisas, cada um está num momento, uns estão mais avançados, né? Outros estão numa fase de construção, elaboração ainda, que falta para botar para a rua, mas né, de acordo aqui nessa terceira coluna com as diretrizes estabelecidas, né? A gente faz referência aqui a qual diretriz, ó, o plano está aqui, está na diretriz tal, está aqui a proposta, está na diretriz tal, que corresponde a um artigo, né? Como
o fundo, os recursos do fundo, ele tem umas vinculações específicas, né, estabelecidas na lei complementar, na 757, ou no decreto, tem que ter essa previsão também. Então, está tudo aqui tabelado, qual a previsão legal, né, para a gente poder, de fato, executar essa despesa. Lembrando que o que não for executado do saldo financeiro, ele fica como saldo para o próximo exercício. Então, o financeiro que não for executado, por exemplo, desse 19, do 1331, tem 19.123. Em PL tem 2.458. Não é garantia que vai ser executado esses 2.400.000. Então, possivelmente, tenha mais saldo financeiro no encerramento do exercício, porque o PL ele faz, digamos, o pedido de liberação da despesa, mas o empenho à liquidação, às vezes, dependendo de uma licitação ou de um encaminhamento, pode diminuir esse valor. Então, pode ter mais saldo financeiro para o novo plano de aplicação. Perfeito. Ó, não sei, o João tem mais uma contribuição, alguma coisa para fazer, né? Só retomando aqui, eu já abro daí para questionamentos e debates, discussão. A gente vai também disponibilizar isso para a Câmara Técnica do Fundo, né? Que vai poder se analisar com mais propriedade, né? Lembrando essas diretrizes aqui que foram aprovadas, aí 26/11, pelo Conselho, e aí todo os planos de aplicação, mesmo que alterados, né? A gente teve que fazer alguns ajustes, face a algumas outras questões adversas aí que surgiram ao longo do ano, mas eles todos refletem essas diretrizes aprovadas pelos senhores conselheiros. Eu não sei se está aqui a colega da Secretaria da Fazenda. Não sei se a Fabiana quer contribuir com alguma coisa antes de a gente abrir a fala para os conselheiros. Eu vou interromper aqui para poder achar aqui. Não sei se Fabiana tem alguma contribuição para fazer, se é suficiente. Boa tarde, secretários e conselheiros. Estão me escutando? Sim, estamos ouvindo. Certo. Acho que foi bem apresentado ali pelo colega e pelo secretário todas as informações relativas aos dois vínculos do fundo. Me coloco à disposição, se tiver alguma pergunta, se os senhores quiserem questionar alguma coisa, posso tentar responder. Perfeito. Obrigado, Fabiana. Eu sei que é complexo, assim, né, a gente fazer essa compreensão orçamentária, financeira, mas é importante que todos tenham conhecimento, dá um tempinho também para avaliar. Eu pergunto, então, se a gente tem algum questionamento, alguém inscrito para debater ou para fazer alguma pergunta. O questionamento já tenho a Andréia, escrita, já visualizei ali. Por favor, manifeste no chat se alguém mais tiver. Deixa eu só alguém mais inscrito para vamos ver o Paulo Renato e o Coque. Tá bem? Sim, vamos disponibilizar André, o Paulo Renato. Mais alguém inscrito para falar, para debater, que daí eu já disponibilizo a fala para André. A Kátia está fazendo sinalzinho com a mão lá. Posso falar, secretário? Pode falar. Não, a minha única consideração é exatamente uma questão de que, já que nós já temos, né, um quantitativo fechado ali da Câmara Técnica do Fundo, eu ia propor, a despeito disso ser, obviamente, para todos os secretários, que se encaminhe para a Câmara Técnica do Fundo, né, relembrando a fala ali do Movimento de Justiça e Direitos Humanos na questão da sociedade, que o ministro Barroso também vem pontuando, da participação efetiva da sociedade, que os membros da Câmara Técnica do Fundo, então, tenham acesso, que se faça uma reunião dessa Câmara Técnica, que a gente, como Câmara Técnica, a Câmara Técnica possa se debruçar, detalhar e conversar um pouco mais, para daí, então, trazer para a plenária, porque realmente é um assunto mais técnico, né? Tem uma complexidade na questão do que é orçamentário, o que é financeiro, o que é possível gastar, o que está no PL, o que está empenhado, e entender um pouquinho melhor, eu acho que para debulhar esse assunto para a plenária na nossa próxima reunião de setembro, né? Então, fica a minha sugestão de que
seguindo, embora ainda não tenha sido aprovada, mas seguindo aquela lógica do delineamento novo da sistemática, se encaminhe tudo isso, né, para a Câmara Técnica, para que a Câmara Técnica possa, então, se reunir e discutir, aprofundar, né, mais detalhadamente essa questão do que foi apresentado pelos colegas sobre o fundo. Era essa a minha sugestão. Obrigado, Andréia, perfeita, sem dúvida. Eu acho que a Câmara Técnica eu já considero formada, é a única que a gente tem a representação, né, o mínimo 5 exigido. Então, a Câmara Técnica do Fundo para a Defesa do Meio Ambiente, entendo por formada, e já encaminhamos esse assunto, sim, à Câmara Técnica, que possa produzir, enfim, né, um relatório, enfim, alguma consideração já para a próxima reunião, se debruçar um pouquinho mais neste assunto, né? E junto com a equipe aqui, o João, que vai representar a SMANS, vai subsidiar vocês com os dados, possam fazer essa discussão mais aprofundada. Perfeito. Na sequência, a gente tem o Paulo Renato. Pode. Está liberado. Som do GAPAM. Mas é o áudio de baixo, tem que liberar o outro ali. Agora sim. Tá. Primeiro, um rápido comentário. Alguém escreveu no chat que uma das razões da deficiência de pessoal na SMAN seria uma disposição federal que impediria a contratação de pessoal. Desconheço isso além da lei de responsabilidade fiscal, mas a prefeitura tem admitido pessoal nos últimos anos. Mas, enfim, isso é outro tema. Quanto à questão do fundo, sim, concordo com a Andréia, temos que analisar melhor essa documentação. Essa recém é a terceira reunião, a gente começou aí, né, neste ano, então vamos apropriar isso na Câmara Técnica. Mas um comentário geral, assim, né, eu acho que o Conselho tem que também opinar no que vai ser aplicado os recursos do fundo, né. Eu não estava aqui, né, vi que houve uma resolução no ano passado, no novembro do ano passado, simplesmente definiu percentuais de aplicação conforme aqueles itens lá da previsão das aplicações, né? Mas não opinou, até eu pelo menos desconheço, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar ali. E eu percebo também que boa parte da está elencado ali são despesas de manutenção, de operação normal, né? Da roçada, capina, ração, material de consumo, que eu entendo que já deveria constar no orçamento normal da Secretaria e da Prefeitura. A gente sempre entende um fundo como um recurso para investimento, um dinheiro novo, fora do orçamento, para criar uma área nova, uma aplicação em investimento. Né? Esse é o conceito contábil mesmo, né? Poderia até ser, claro, uma revitalização de uma área, né? Não a construção, mas gastar em capina e roçada, que são despesas importantes e necessárias, mas não é uma despesa de investimento e tem que estar já constante isso no orçamento da Prefeitura. Pelo menos é o meu entendimento, né? Talvez o arcabouço legal não permita isso. Acho que, primeiro, que o recurso seja mais para criar coisas novas e que tenha uma interferência maior do Conselho nas decisões de onde botar esse dinheiro, em termos gerais, por enquanto. Obrigado, Paulo. Palavra, já na inscrição a gente tem a Kátia, na sequência. Esse tipo de apresentação, já pensei que mas esse tipo de apresentação, principalmente esse tipo de apresentação, que é uma questão assim, muito específica, né, e que a maioria de nós não tem conhecimento, não tem entendimento para analisar, que esses documentos nos fossem enviados previamente, para a gente chegar aqui e ter com o mínimo de capacidade de até questionar alguma coisa, né? Esse tipo de documentação, de relatório, chegando à reunião, assim, apresentação na hora, não tem como a gente se manifestar, menos que seja alguém
que domine esse assunto, que eu acho que é o caso que não é a maioria de nós, né? Então, secretário, eu reforço a necessidade que esses documentos, principalmente relacionados a cursos. Está um pouquinho ruim a internet, Kátia. Eu acho que deu uma falhadinha e a gente parou de te ouvir. Tá aí, Kátia? Ela pode falar de novo. Deixa eu ver. Vamos o microfone, né? Mas o que eu quero ressaltar, secretário, é a necessidade de nós vermos esses relatórios, essa documentação previamente à reunião. É um assunto muito específico, a maior parte de nós não tem domínio de questões orçamentárias, inclusive de nomenclatura. A gente precisa ter um mínimo de 3 dias para poder analisar e ter um mínimo de conhecimento, até para questionar, até para vermos o que é dúvida, né? Então, eu reforço, tenho a impressão que isso já foi acordado nesse comitê, né? Nesse conselho, que esses documentos seriam enviados previamente. E não são, então a gente vai levar essa discussão para a reunião que vem, né? Então, o assunto poderia ser, a meu ver, mais bem digerido agora, vai para a Câmara Técnica e volta para cá, e aí vão continuar surgindo questionamentos. Então, peço, secretário, que esse tipo de documentação nos seja enviado com antecedência. Obrigada. Bem, obrigado, Kátia. Lembrando que a gente está tranquilo no sentido de encaminhar, porque sabia que é um assunto que ia ser submetido à Câmara Técnica, né, que vai ter uma oportunidade, não vai se encerrar, né, na data de hoje esse debate. A gente sim tem que ter o hábito, tem que enviar antecipadamente as pautas. Naturalmente, como é um assunto bastante, uma apresentação complexa, né, dos números, a gente vinha, confessar para vocês, nós vimos até a meia hora atrás aqui trabalhando na apresentação, mas a gente tinha essa tranquilidade de saber que, na verdade, hoje é só a ideia de dar o conhecimento, minimamente explicar algumas questões, os tempos ali, para que daí vocês possam fazer a leitura já com uma explicação mínima, assim, né? Olha, que teve diretrizes, que o Conselho, conforme a agenda da própria diretriz, depois teve o plano de aplicação de recursos, depois teve essas outras, que às vezes tu larga também, né, a apresentação com profundidade, se tu não faz uma explicação mínima ali, talvez o pessoal compreenda um pouco diferente. Mas, né, de fato, a gente disponibiliza hoje para todos, submete para análise da Câmara Técnica, que vai poder fazer a avaliação. Desculpa, a gente tem o Renato ainda escrito, a gente tem a Simone, né, também. Depois a Simone escrita. Lembrando, eu estou disponibilizando, a gente está testando aqui o modelo na nossa apresentação que a gente fez ali dos momentos, do fluxograma, sempre vai, apresentação externa, tem tanto 10 minutos de apresentação. Aí, depois da apresentação, eu questiono, tem alguém inscrito para debater? Estou aqui treinando com vocês o modelo para a gente criar esse hábito. Tem alguém inscrito para debater o assunto? Tem. Fulano, daí eu tomo a inscrição, né? Cada um. Aí eu encerro a inscrição, aí eu libero para o debate. Justamente para, às vezes, senão fica, né? Alguém fala uma coisa, daí o outro fala de novo, né? E tem a oportunidade sempre da questão de ordem, né? Questão de ordem, se porventura alguma dúvida com relação ao regimento, alguma interpretação, entendeu? Do pleno, essa pode ser feita a qualquer tempo. Mas estamos aqui praticando, exercitando este modelo, assim, de a gente ter uma ordem nas coisas. Naturalmente, a gente vai ouvir a todos aí que se inscreveram. Quem é que... Renato. Renato. Perfeito. Já está liberado. Renato, está liberado. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Bom, secretário, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com as posições da Andréia e da Kátia, porque realmente é uma questão, no primeiro momento, de projeção extremamente importante. E também, no segundo instante, é uma questão absolutamente técnica e que envolve a questão financeira, que não é de domínio, né, evidentemente, de todo mundo. Então, é muito importante que a Câmara Técnica se posicione sobre esse assunto, por uma razão, na minha opinião,
que vai além dessa questão da complexidade técnica, que é a seguinte: de certa maneira, essa Câmara Técnica, a quinta Câmara Técnica, se projeta para o âmbito das outras câmaras técnicas. Por quê? Porque ela lida com uma questão de fundo, que é o fundo, né? Que vai afetar, de certa maneira, com perdão da redundância e do pleonasmo, vai se projetar na viabilidade ou não das outras câmaras executarem as suas finalidades. Bom, esse é o primeiro ponto. Portanto, ela tem uma projeção importante, ela assume uma função importante. Por que eu digo isso? Porque eu acho que nós temos que interpretar lato sensu estas diretrizes. Nós fixamos, o Conselho fixou ano passado, percentuais do ponto de vista das diretrizes para direcionamento dos recursos, mas não deliberou, na minha opinião, sobre especificamente como isso deve acontecer. Com base na importância que a Câmara Técnica tem, na projeção que ela exerce sobre as outras 4 câmaras técnicas. Isso, com relação e sobretudo tendo em vista a importância da temática que vai ser debatida e discutida ali, que nós possamos também nos posicionar não só do ponto de vista da legislação municipal, mas fazer uma adequação de todos os dispositivos que foram colocados aqui como fundamento das próprias diretrizes e dos atos subsequentes sobre a interpretação conforme a Constituição Federal disso tudo, né? Ou seja, nós temos essa responsabilidade, porque são recursos muito importantes, o volume de recursos é muito grande, secretário, e vai influenciar na operacionalização das outras câmaras também, ou seja, das temáticas sobre as quais o Conselho se projeta, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na minha opinião, é possível que a Câmara Técnica do Fundo sugira outras aplicações alternativas que não aquelas que foram deliberadas pelo Conselho, submetendo, evidentemente, a elevada apreciação do coletivo, né? Portanto, temos que fazer uma interpretação da legislação municipal, mas tendo como referência uma interpretação conforme a Constituição Federal, que acho que é importante, que se trata aqui de normas jurídicas, né? E tendo em vista de que a nossa apreciação, a nossa manifestação vai exercer projeção sobre as outras câmaras também, né? Portanto, eu trago essa questão importante, porque isso é uma sequência de uma discussão que já começou o ano passado, ou melhor, na última reunião. Nós aprovamos os percentuais, mas queremos saber exatamente se são esses adequadamente ou não, né? Ou se porventura teriam outros, sobretudo num cenário de pandemia, para que se delibere a esse respeito. E eu já aproveito a minha fala para fechar, inclusive, eu tenho mais outros 2 assuntos, que é a Conferência Municipal do Meio Ambiente e o problema do SMUC, né, do Sistema Municipal de Unidades de Conservação, que eu quero perguntar, sobretudo quero informações, secretário, para ver como é que isso está caminhando, porque eu fiz um exame da legislação, sobretudo da Lei Complementar 369, que criou a Comum, e vi que nós estaríamos hoje na 14ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. Teríamos que ter realizado a 14ª Convenção, tendo em vista que a primeira se realizou lá em 1996, de acordo com o artigo 14, e também com o artigo 21 da Lei Complementar, né? O 21 trata da primeira convenção no ano de 96 e o artigo 14 disciplina a ocorrência das convenções a cada 2 anos. Nós começamos em 96, estaremos na 14ª nesse ano de 2020. Eu queria uma explicação sobre isso também. Obrigado. Obrigado, Renato. A Simone está inscrita. Tem que confirmar esse. Está liberado. Está liberado, Simone. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu teria uma dúvida se ainda é possível se inscrever na Câmara Temática de Áreas Naturais e Paisagem. Se ainda é possível, que eu gostaria de me inscrever, que eu vi que não tem nenhuma pessoa com formação em biologia ali, eu acho que talvez fosse interessante esse tipo de formação nessa área. E o segundo lugar seria a questão de que não houve, até onde se sabe, até hoje, nenhum concurso para guarda-parques, que eu acho que é uma função essencial para um meio ambiente equilibrado, né, que constitucionalmente é um direito de todos nós. Então, só fazendo essa ressalva da urgência de um concurso de guarda-parques,
né, para a cidade de Porto Alegre, e o aumento do número de servidores públicos na área ambiental também, né, que pelo visto é urgente que haja um maior número, né, que de alguma forma a gente possa contemplar isso, né, já que moramos numa cidade onde tivemos a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Brasil, e eu acho que a gente merece isso. É só essa lembrança e agradecer a possibilidade de estar aqui nessa reunião. Desculpa, Simone, deixa eu só confirmar. A Câmara que pediu a inscrição é a Câmara Técnica da... Áreas Naturais e Paisagem. Áreas Naturais e Paisagem. Perfeito, então. A gente escreve. Lembrando que a gente vai estar aguardando o encaminhamento também da Fiergs para fechar as demais câmaras técnicas. Temos a do Fundo do Meio Ambiente fechada, com o número mínimo, e as outras ainda faltam o número mínimo, mas eu acho que com a indicação aí da Fiergs a gente acaba aqui completando as demais câmaras técnicas. A gente tem mais algum inscrito? Não. Então, só fechando com relação ali à fala do Renato, a gente vinha preparando uma conferência do meio ambiente para esse ano com muito amor, a equipe, por meio da nossa coordenação de educação ambiental, a Cibele Coelho, vinha organizando e tentando trazer alguns palestrantes de alto nível para dentro da nossa cidade. A Cibele muito preocupada, integrando, inclusive, com o processo de revisão do plano diretor, mas aí com o advento do estado de calamidade, da pandemia, tudo, né, as prioridades, tudo teve que se reorganizar, né? Agora que a gente está se firmando nessa questão dos encontros remotos, eu acredito que, né, inclusive, futuramente isso vai permanecer, de a gente ter esses encontros mais virtuais. A gente acabou que lá no Dia do Meio Ambiente comemorando, discutindo a pauta da mudança climática. A gente fez um webinar e agregou especialistas na área internacional, o Prêmio Nobel da Paz, nesse webinar aí, que foi muito bacana para discutir a questão da mudança climática, mas não conseguimos, de fato, fazer a nossa conferência, que nem a gente estava planejando, junto com o processo de revisão do plano diretor, mas sabemos da importância, e dentro do projeto de revisão do plano diretor, a gente, inclusive, isso é um grande ganho para a cidade, que eu vejo essa unificação das estruturas do urbanismo com o meio ambiente, porque eu vejo que a gente está inserindo a pauta de sustentabilidade, a pauta ambiental, também na gestão da política urbana do município, né? Todos os nossos projetos aí que a gente vem fazendo, urbanísticos, pode ver que sempre ele tem uma análise, né, de sustentabilidade, um viés um pouco diferente neste tema aí. A gente tem estado muito êxito assim, nessas proposições. Então, no processo de revisão do plano diretor, a gente espera estar bem sincronizado aí também com a temática ambiental. Nesse sentido, então, senhores conselheiros, são 15 horas e 47 minutos, avançamos, né, na pauta, toda a discussão que a gente fez aqui hoje. A gente optou por, de fato, priorizar esta apresentação do fluxograma ali, para que todos tenham conhecimento, deem uma olhada, no início da próxima reunião a gente possa deliberar este fluxograma, e também a pauta, né, da apresentação do Fundo do Meio Ambiente, fazer essa apresentação geral e encaminhamos para a Câmara Técnica aí, e nos colocamos com a equipe à disposição para prestar qualquer esclarecimento aí para vocês. Encaminhar as sugestões até o dia 18, uma semana antes da reunião, o fluxograma. Sim, perfeito. Se porventura tiver, a Kelly lembra aqui, alguma sugestão ao fluxograma, para nos encaminhar por e-mail até o dia 18, né, um pouquinho antes da reunião, para a gente poder organizar o texto, né, talvez propor aqui para vocês se tiver alguma sugestão. Lembrando que o fluxograma ele reflete um pouco de tudo que a gente tem nas resoluções ou, né, no regimento, o que trata, né, como estão regradas, né, em forma de artigo, às vezes fica difícil a gente enxergar. Então, o trabalho aqui da equipe, da Kelly e a doutora Andy, que agradeço já por terem organizado esse trabalho, foi representar aquilo que está escrito em algum regimento e tentar minimamente regrar um pouco os tempos ali para todo mundo ter a oportunidade de manifestar a sua posição e ao final a gente dá algum encaminhamento.
Boa tarde a todos, um excelente aí resto de semana. Até mais, tchau, obrigado, pessoal.